trabalhar todo dia olhando única e exclusivamente para a planilha, para o resultado financeiro, aí que ele não vem. E se ele vier, ele vai vir no curto, você põe no bolso e você arruma um problema para um monte de gente. Não dá para você fazer volume da mesma coisa o tempo todo, até esse ciclo estourar a corda e falar, valeu, eu enchi o meu bolso, deixei um legado para a cidade negativo, quem comprou vai ficar chateado, a mobilidade urbana vai embora, e é importante que a gente tenha cada vez mais uma discussão, um diálogo entre o nosso setor e nós mesmos enquanto cidadãos, porque o setor fala fortemente, e tem que falar, tem que buscar e defender os seus interesses, mas para a gente chegar num lugar melhor enquanto sociedade, enquanto urbanismo, a gente precisa que a sociedade também opine. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Portas Entrevista. Eu sou Natália Costeira, sou editora da newsletter Portas. Eu sou Ricardo Kaufmann, diretor de comunicação da Loft. Todo episódio, um empreendedor ou empreendedora conversa com a gente sobre episódios marcantes da sua trajetória e como conseguiu se destacar no mercado. Esse podcast está disponível em vídeo, no YouTube e também em áudio no seu tocador preferido. Se inscreve no canal e ativa o lembrete para não perder nenhum episódio. E se você quer ficar por dentro das notícias mais relevantes do mercado imobiliário, o Portas também é uma newsletter. Isso mesmo. De segunda a sexta-feira, sempre às 15h, ela chega no seu e-mail gratuitamente. Lembrando que todas essas informações e o link para você se inscrever aqui na nossa newsletter estão disponíveis aqui na descrição do episódio. E hoje a gente abre as portas para Igor Melro, diretor comercial da Porte Engenharia e Urbanismo, diretamente da Zona Leste de São Paulo. Isso, o Igor vai dar uma aula pra gente aqui de Zona Leste e vai abrir uma discussão super essencial sobre o futuro da cidade, de mobilidade, de planejamento, do papel que as empresas que atuam no setor têm também e as opções que se faz entre só olhar o resultado financeiro e também deixar um legado para a cidade. A gente vai falar sobre ciência urbana, eixo platina, e a gente vai aprender por que o mercado imobiliário deve olhar para esse interesse coletivo, já que a planilha financeira não pode ser a única consciência de quem constrói as cidades do amanhã. Bora conhecer essa história. Bora, que tem muita oportunidade de negócio na Zona Leste. Você pode fazer um exercício aqui com a gente de lembrar quando você era criança, como era a sua casa? É uma pergunta que leva a gente quase que transporta, né? Acho que esse é o objetivo. Minha resposta não vai navegar só pelo leste, só pelo Igor. Ela vai navegar por um outro momento de sociedade como um todo a nível mundial que se repete no leste. Se repete numa vida muito mais lenta, numa outra velocidade, né, em relação à vida atual. Eu entendo que no momento presente, fazendo uma relação com o passado, a gente usa tantas tecnologias e continua tendo os mesmos 60 segundos dentro do minuto. A unidade de tempo não mudou. O que mudou foi o volume de coisas que a gente quer inserir dentro dessa unidade de tempo. As memórias que eu tenho do ponto de vista positivo é que essa velocidade me parecia mais saudável, sem querer ser muito nostálgico. Eu pude crescer, como muitos da minha geração, com uma relação bastante grande com meus avós. Eu já morava em apartamento quando nasci, e meus avós ainda moravam em casa. Então, cresci numa estrutura de casa, rua na frente, aprender a andar de bicicleta na rua, jogar bola na rua. Ainda foi esse a minha rotina. E quando que você começou a perceber o que é a Zona Leste para quem é da Zona Leste e o que é a Zona Leste para quem é de fora? Você falou de preconceito. Como é que foi que você começou a Acho que isso é cedo, né? Quanto mais você frequenta outras regiões, mais você tem contato com uma surpresa quando você fala, onde você mora? Nossa, longe? Longe para que ponto de vista, gente? Longe para quem? Longe para quem? De que ângulo? E aí eu queria saber em que momento você começa a trabalhar no mercado imobiliário. Não sei se você já pensava nisso quando era jovem. Poxa, quero trabalhar com isso quando crescer. Eu tenho uma relação de parentesco com o fundador, né? Meu pai fundou o negócio em 86. Ao longo de toda a minha infância, eu fui tendo contato com isso com um certo volume. Para mim, foi um processo de descoberta, acho que, dele enquanto o fundador do negócio e como se relacionar com o negócio ao longo dessas décadas, da mesma forma de mim e da empresa enquanto se relacionar com o cliente, com os investidores, com a sociedade como um todo. Eu começo a trabalhar lá em 2002. Tive algumas passagens um pouco antes, né, fazer alguns estágios, naveguei por todos os departamentos e para mim foi um processo de aprendizado bastante grande, de maneira que eu consigo ter uma boa consciência do tamanho do privilégio que eu pude ter de aprender em campo, né? Algo que muitas das vezes a gente só acaba tendo um olhar acadêmico. Então é algo que eu pude ali
em cada departamento, tem jurídico na empresa. Não tem área de suprimentos, tem área de suprimentos. Não tem área de vendas, tem. Com engenharia, vendas. Então, todo o ecossistema financeiro é algo que gera muito aprendizado para todo ser humano e foi um prazer enorme poder, ao longo dessas décadas, ir entendendo ali como funciona cada um desses departamentos. Em 2002, você tinha quantos anos? 18. E você já tinha certeza que era isso que você queria fazer? Ou você, de alguma... Porque negócios familiares as pessoas assumem, né? Que o filho vai levar o negócio para a próxima geração. Então, eu sei que nem sempre é tão simples, né? Às vezes não parece uma escolha. No meu caso, eu fui aos poucos compreendendo, me entendendo o negócio e me apaixonando pelo negócio, e cada vez mais, no início era uma cobrança profundamente dura, que tem que ser sempre maior do que qualquer colega que está sentado do teu lado, é natural, tem que ser assim, mas depois com cada vez mais autonomia para acertar e errar e falar, tá vendo? Isso pode trazer ali um prazer de poder atuar no dia a dia do negócio. Não conseguiria te dar essa resposta de que houve algum episódio pontual que virou uma chave. A gente vai falar muito sobre Zona Leste hoje, né? Então eu queria começar por aí. A gente tem ouvintes, pessoas que assistem o Portas no Brasil todo. Então eu queria começar o nosso papo hoje com você situando a gente, né? Vamos imaginar que eu e o Kaufmann nunca estivemos em nenhum bairro na Zona Leste. Queria que você contasse como é o mercado imobiliário lá, a relevância para o mercado, né, de São Paulo como um todo, e de que tipo de imóvel a gente está falando, né? Quando a gente olha para a Zona Leste, para a gente estar todo mundo na mesma página. Olha, é um assunto bastante amplo, por mais que a gente encaminhe ele para uma região específica, e eu sempre acho que a conversa tem que navegar por entender cada região, cada produto. Falando sobre região leste, é uma região que a história empurrou uma grande massa da população para aquela região. Chácaras, indústrias, moradia, e assim a moradia foi seguindo, as indústrias foram saindo, a moradia seguiu, o transporte coletivo foi chegando, outras regiões da cidade foram se desenvolvendo de outras maneiras e a população crescendo. É uma grande mão de obra da cidade que lá reside, com uma questão importante de mobilidade urbana. Então é algo que a gente olha com atenção para tentar contribuir, mas que a gente, enquanto empresa leste de São Paulo, a gente nasceu e cresceu buscando, primeiramente, se esquivar de uma concorrência naquela região. Então, você tem 40% da população, aproximadamente 40% da população da cidade residindo numa região com uma população tão grande e cidades vizinhas, Itaquá, Poá, Guarulhos, Arujá, Suzano, várias cidades que muitas delas não têm barreira física. Você entra num novo município e nem percebe que entrou. Então, quando a gente fala de leste município, 4 milhões, quando a gente olha essas cidades vizinhas e adiciona, a gente passa de 7. Portugal tem 10 milhões de pessoas. Então, no nosso caso específico, a empresa foi fundada em 86, e ela, naquele momento, olha e fala, bom, a concorrência num padrão médio ou mais baixo, ela é maior, apesar disso ser menos complexo de construir, ter a possibilidade de fazer um volume maior de obra, de resultado. No entanto, o negócio no começo não tinha capital para poder enfrentar tudo isso. A gente começa então, vamos olhar, por mais que a renda média per capita daquela região seja um pouco mais baixa comparado com algumas outras regiões, vamos olhar quem prospera financeiramente dessa massa de 7 milhões de habitantes todo, vai querer morar melhor. Então a gente começa a olhar para um produto mais complexo, que não pode ser feito em volume, mas que tem menos concorrência, e a gente começa a atuar num padrão mais elevado em vários aspectos. E aí, a partir de 200, 300, 400, até 600 metros de área privativa, naquela região da cidade, a gente atuou fortemente ao longo da década de 90 e toda essa primeira década de 2000 a 2010, e continuamos fazendo depois, só que um pouco menos, porque a gente diversificou o uso. Mas eu acho que, para dar um norte aí, para tentar responder tua pergunta, é uma região predominantemente moradia, que muito se desenvolveu com algumas empresas, mas ela é descentralizada, como a gente estava até conversando aqui no bastidor, onde essas empresas estão espalhadas. Hoje o foco de vocês, então, não é o que a gente não sei se pode chamar de médio e alto padrão. Vocês estão navegando por várias faixas, onde está o foco de vocês agora? A gente acaba navegando por um padrão mais elevado mesmo quando a gente diversifica os produtos. Na nossa história, a gente vem de 86 até mais ou menos 2010, muito concentrado nesse padrão mais alto. Quando a gente entra nos anos 2000, naquele momento a gente começa reflexões tem muita gente que está acostumada basicamente com um tamanho grande, ponto. A gente acabou navegando por um lugar onde a gente se relacionava com uma persona
porque ela percebia valor no material, no que se entregava. Então a gente foi sofisticando cada vez mais, levando para um lugar de que 100% das unidades tinham piso, ar-condicionado instalado, forro de gesso colocado. Depois, um pouquinho mais para frente, começou a chegar sistema de automação, não era opcional, era padrão. E muitas das vezes, principalmente nesse começo, o piso hoje em dia tem muito porcelanato, mas na época era tudo mármore. Imagina, um por andar, 30 andares, às vezes 35, até 40 andares. Era uma demanda daquele público. Outro tipo de esquadria, outro tipo de vidro, outro tipo de pé direito, elevador maior, mais rápido, uma fachada que não nos levasse para uma manutenção revestida das mais diversas formas. Então, quando a gente chega perto dos anos 2000, a gente reflete, ou a gente fica, segue um propósito que a gente vinha se descobrindo em termos de retenção da população que financeiramente prosperava, porque aquela é uma região que ela lida pouco com o dinheiro da segunda, terceira, quarta geração, pouco rentista, muito contato com o capital pela primeira vez. Então você não tem grandes rentistas, investidores nesse aspecto que estão gerindo o patrimônio de quem produziu anteriormente. Essas pessoas, quando elas prosperam, elas começam a tentar ter contato cada vez mais com coisas que possam trazer qualidade para a vida delas. E isso navega não só pela moradia, mas pelo ensino, pelo entretenimento, pela cultura, pela gastronomia, pelos serviços de um modo geral. A gente estava atuando fortemente no residencial, entendendo que no começo era fugir da concorrência. Logo em seguida, a gente começou a entender que não é só isso. A gente consegue contribuir para reter parte dessas pessoas que prosperam financeiramente, porque senão elas deixam a região. O capital começa a chegar, ela fala, bom, eu não estou encontrando o que eu quero aqui, eu vou embora. Isso, em alguma medida, a gente entendeu que poderia ser ruim para o crescimento e o desenvolvimento da região. Então a gente começa a trabalhar o que a gente chama ali de um possível êxodo econômico, e aí a gente, trabalhando isso, a gente fala, bom, acho que a gente pode trabalhar também um êxodo cultural, ou um êxodo voltado para o conhecimento, porque essa segunda geração que está podendo estudar cada vez mais dessa população que ganhou esse capital, ela começa a ter outros objetivos, outras preocupações e outros olhares. Então aí a gente precisa levar não só a moradia de qualidade, precisa levar todo o restante do ecossistema para que essas pessoas queiram ficar. E aí a gente fala, bom, ou a gente amplia a área de atuação como modelo de negócio e foca no residencial de alto padrão, num momento que a gente entendia que a gente tinha muitos atributos para poder levar para outras regiões, tinham grandes e boas empresas, como sempre a cidade teve, mas a gente conseguiria contribuir, ou a gente permanece e foca fortemente na diversificação e num olhar como um shopping olha para o teu mix. Como é que a gente pode, de forma a ter um olhar muito mais, não de construtora, não de incorporadora, mas sim de uma empresa que está preocupada com a transformação do território, que está preocupada com como é que a gente vai olhar do ponto de vista urbanístico. E aí a gente começa a fazer cada vez mais estudos até chegar num ponto de falar, olha, a inteligência de mercado não cabe apenas, como você tem para todos os mercados, para todos os setores, como tem para o nosso setor, de analisar só dados setoriais, só informações desse mercado. E aí isso nos leva para a criação do que a gente nomeou de uma área chamada hoje como ciência urbana. A gente começou a incorporar ali dentro uma quantidade muito maior de informações que não são setoriais, não são da incorporação da construção. E aí, por exemplo, mobilidade urbana é uma coisa para nós muito relevante. E aí a gente vai olhar, essa mobilidade ela vai se dar no individual, vai se dar no coletivo, como é que estão todos os modais, qual que é o tempo de deslocamento, que volume de população se desloca, para que se desloca, e aí até ir para índice de criminalidade, índice de arborização, mão de rua, legislação, tendências. Tem perto de 200 indicadores que a gente analisa hoje para que a gente possa avaliar o quê? Como a gente pode trazer novos equipamentos urbanos, que é assim que a gente chama os nossos empreendimentos, para que eles possam ser genuinamente úteis para a cidade. Então, para te trazer a resposta, para não me alongar mais aqui, a gente, a partir ali de 2010, começa a diversificar. A gente, em 2000, decide permanecer, faz ali um build-to-suit na época com São Luís, que hoje é Redditor, então um primeiro grande hospital para a região, faz alguns edifícios de salas comerciais, dá uma tateada nessa diversificação. Quando a gente chega perto de 2010, a gente entra de cabeça nesse universo da ciência urbana e aí a gente diversifica de vez. O que a gente acabou não fazendo foi o econômico. Não porque a gente entendeu que não fazia parte do nosso dia a dia, da nossa rotina, mas porque a gente, nos estudos, percebeu que existiam várias outras empresas fazendo e que a gente não seria necessário. Então a gente falou, isso aqui eu não preciso contribuir porque tem alguém fazendo. E aí a gente, mesmo quando faz estúdios, salas comerciais, varejo, corporativo, o residencial grande que a gente já vinha fazendo, hotel, a gente ainda assim mantém um padrão um pouco mais alto do que a região, que hoje navega mais ou menos em 3 preços. O valor do econômico, o valor do médio e o valor do mais alto, que mesmo nos nossos estúdios menores, a gente ainda navega no valor dessa precificação mais alta. Depois a gente pode falar mais sobre precificação, valorização, etc. Eu acho que vale super a pena a gente voltar no tópico da ciência depois, porque eu quero entender como isso funciona dentro da tua operação e o que isso significa de novos potenciais ganhos para a empresa. Mas só para a gente fechar esse tópico, queria que você só detalhasse para a gente
Quem é o cliente que compra hoje, então, o teu produto na Zona Leste? A gente está falando de casais sem filhos, são pessoas que, como você mencionou, são ali da região e não querem sair. Tem gente que migra de outras regiões para lá? Só para a gente fechar esse capítulo. Vamos lá. Migração, começar do final da tua fala. A grande maioria, quando você fala de moradores, consumidores, trabalhadores, eles vêm do leste e das cidades vizinhas. De regiões mais extremas do leste, partindo daqui, do nosso olhar daqui, né? Extremo a partir daqui. Exatamente. E das cidades vizinhas. Quando a gente olha nosso cliente hoje, a gente tem um volume muito menor hoje do residencial de alto padrão, não porque a gente entendeu que oferta e demanda era um desequilíbrio, mas muito também porque as modificações que a gente foi vendo através da legislação, adicionadas a esses muitos que a gente construiu, a gente entendeu que existia um equilíbrio interessante ali para que a gente não construísse no volume que a gente vinha construindo antes. Então fomos entregando um volume que a gente entendeu, ok, oferta e demanda interessante, mas a mudança da legislação também empurrou muito na nossa estratégia para que a gente começasse a olhar para a diversidade de uso além do urbanismo. A gente, quando vai olhar para o residencial, a gente atua muito pouco hoje acima dos 100 metros quadrados. Então eu tenho hoje, muito curioso isso, porque a gente tem um empreendimento residencial com 260 metros de área privativa que está em construção e que foi lançado recentemente. Ele é o único desse padrão no leste todo. Igor, quando você está falando de mudança da legislação, você está falando das operações 14 homologado urbanas. em 15, dali para frente já teve uma mudança significativa para aquela região que a gente acaba atuando. A gente está falando do leste como um todo, só que a gente atua muito fortemente em Tatuapé e Anália Franco. Atuamos Perfeito. mais Penha e atuamos um pouquinho também Moca. Qual foi a mudança da regulamentação que mudou o business? Os eixos de estruturação, né? Então, quando a gente estava atuando fortemente nos residenciais de um padrão mais elevado, 200, 300 até 600 de privativa, eles estão no miolo de bairro. Quando o miolo de bairro tem na legislação alterada de 14 e 15 restrições adicionadas na legislação... E incentivos para a construção perto dos eixos? Exato. A gente já tinha no nosso plano esse caminho. Já estava no nosso olhar o desenvolvimento nos eixos antes dessa mudança na lei. Coincidiu, porque a gente começou a olhar para essa questão de diversidade de uso já em 2010. Então, muitos dos terrenos até que a gente adquire nessa época de 10, 11, 12, a gente vai fazendo a aprovação desses projetos. Quando a gente começa a perceber a discussão do plano diretor, a gente segura e fala, eu vou esperar, porque eu vou ganhar potencial construtivo. Tinha terrenos que era 2, 3, virar 4 vezes na época. Hoje em dia foi parar em 5, em 7, né? Tem várias discussões que são muito boas de a gente ter nesse sentido, mas acontece nesse período essa mudança. E aí, muitos dos terrenos que a gente já tinha comprado, ou de alguns donos de terrenos que poderiam ali já ter aprovado ou protocolado algum projeto, isso se estende ali em 2016, 17, 18, com essa cauda, né? Vamos falar assim. Mas isso vai diminuindo, puxando precificação para cima, vem a pandemia, puxa mais ainda, todo mundo pode ver isso, né? Então, isso acabou coincidindo com um pouco da nossa estratégia. A gente tem hoje a grande maioria dos residenciais abaixo de 100 metros, e quando eu falo abaixo de 100 metros, a grande maioria está entre 20 e 40, olhando de fato para o estúdio. Compacto. Um compacto. Quando a gente fala do residencial. Mas, quando a gente olha o nosso portfólio hoje, o residencial, ele representa pouco na nossa matriz, tá? Ele vai representar ali perto de 15 a 20%. O restante ele vai navegar entre torres corporativas, salas comerciais, lojas e hotéis. O que a gente acaba observando é que todos esses ativos que eu fui te mencionando são muito interessantes, atraentes para investimento. E tem característica nesse ponto de valorização e renda, que muitos dos negócios que são colocados aí no caso das salas comerciais dos corporativos, a pessoa opta por não comprar, o recurso é investido no seu próprio negócio. Isso todo mundo que está nos assistindo tem essa consciência. Então a gente acaba atuando pouco com o consumidor final. Mesmo nos residenciais, eles são estruturados atualmente muito mais a nossa linguagem, a nossa comunicação toda para dialogar com o investidor. A gente acaba tendo pouco um concorrente local e muito mais um concorrente à distância, né, que pode ser investir em outros imóveis em outras regiões do mundo, em qualquer que seja a região, ou investir em outros negócios que não sejam imobiliário. Então nosso concorrente ele mudou um pouco. A gente sabe que a Zona Leste tem muitas zonas lestes, né? Tem. Você acabou de falar. O próprio censo tem Leste 1 e Leste 2, de tão grande que é como tem o Sul também. É uma coisa gigante. Agora, a gente sabe, como você estava citando, que historicamente a coisa acabou se construindo como
há áreas da Zona Leste que ficaram bairros dormitórios. Então, esse todo o problema de locomoção que você fala. E aí, como você também disse, as indústrias que inicialmente estavam lá para empregar essas pessoas, teoricamente, também a gente teve uma mudança na economia brasileira. A gente desindustrializou esse tipo de indústria principalmente e as pessoas têm os trabalhos aqui. Para quem está nos ouvindo, né? Quando a gente fala aqui, a gente está falando mais do centro expandido de São Paulo e tudo mais, que fica o quê? É uma distância de não tão longa, de 10, 15 quilômetros desse ponto da Zona Leste que a gente está se referindo, Tatuapé e Ananindeua Franco, porém com uma via muito congestionada, principalmente na Radial Leste, seja de trem, de metrô ou de carro. Ou de ônibus. Ou de ônibus. Tem que pegar agora do BRT que está em obra. O fato é que tem um gargalão lá. Fiquei imaginando te ouvindo aqui que você, a parte do residencial, que você já disse que é um pedaço nem majoritário, me parece que tem uma pujança do pessoal que se desenvolveu com comércio e local, e o cara quer morar melhor e você quer reter esse cara para ele não atravessar ou o Minhocão ou a Radial e poder ficar lá vivendo. Agora, a sua empresa que se coloca, inclusive expandindo a área de atuação para planejamento urbano, etc. e tal. A Zona Leste hoje está conseguindo gerar emprego para reter? Que tipo de barreiras vocês encontraram nisso? Né? Assim, mas falta trabalho aqui. E como que isso, pelo menos em parte, está sendo endereçado e resolvido? Tem muitos movimentos que a gente observa na nossa sociedade, não só do ponto de vista imobiliário, mas das mais diversas formas, que eles parecem orgânicos. E muitas das coisas a gente pensa que elas vão acontecendo. Geração espontânea. A gente, no nosso caso, a gente tem muito planejamento, muita intenção e muita energia e dedicação e capital colocado no negócio para que as coisas aconteçam. Então, quando a gente olha para o leste, mesmo você tendo tido essa transformação do ponto de vista industrial, ainda existem muitas, e a gente foi para um universo onde várias dessas empresas hoje que estão na região, vou citar exemplos aqui, tá? Um universo supermercadista. Você tem uma quantidade significativa naquela região da cidade que nasceu como uma pequena quitanda, que cresceu para um supermercado e virou uma rede, dezenas ou centenas de operações que cresceram ali e foram para o resto do Brasil todo. A densidade é muito alta. É muito alta. O dono desse negócio já não é com ele que eu falo. Eu já falo com a segunda geração hoje. Já não falava 25 anos atrás. Mas hoje eu já falo com a segunda geração. A conversa já é um pouco diferente, essa empresa está estruturada, só que quando você começa a olhar do ponto de vista de sede física, ele está muitas vezes adaptado para dentro do leste, em imóveis que ele foi ali construindo, juntando, e isso acontece com vários setores. Um exemplo aqui de uma empresa que está no nosso prédio. A nossa sede hoje é onde é o primeiro corporativo do leste inteiro. São Paulo tem hoje perto de 1.700 prédios corporativos de classificação A, AA e AAA. O leste não tinha um prédio corporativo até 2022. Nossa. Então é uma conversa interessante da gente ter, do ponto de vista de mobilidade urbana, escolha de deslocamento, opção de deslocamento, não obrigação. Que negócios estão indo para esse prédio? Então, esse é o caminho da minha reflexão junto com vocês aqui. Então, quando a gente pega o exemplo da Sakura de molho shoyu, comunidade japonesa, carrão gigantesco, esse mesmo modelo. Nasceu ali, cresceu, hoje já é segunda geração. Colônia japonesa em todas, até no profundo, muito Taquera, né? Açaí é de lá, né? Depois, obviamente, foi vendido, mas... Exato, é um exemplo muito bom de uma empresa muito grande, que as pessoas ali, os fundadores estão ali pela região. E aí a gente pode ir citando vários deles. Sempre de uma empresa que nasceu, cresceu e está adaptada. Trago outros exemplos aqui. A gente tem uma empresa lá que ocupa pelo menos 1.700 metros, gestão de software de pessoas. Vendida para um grupo canadense, estava na Vila Guilherme. O fundador sai da operação, você vai ver o prédio que eles estão, prédio próprio, tudo adaptado, coisa que não tinha eficiência. E aí, primeiro flerte que eles têm, que é a proximidade com o complexo corporativo mais próximo, Paulista. Só que aí, a maioria das pessoas que trabalham na companhia são do leste. Começa uma resistência. E aí, tudo depende muito de onde está o CEO, de onde está o decisor, de como é que são esses movimentos e esse equilíbrio de governança dentro da empresa. Mas, nesse caso, eles escolheram ficar. E aí, a gente tem uma lista hoje ali, de pegar pelo menos as maiores, são mais de 200 empresas que a gente pode conversar aqui. Do universo de assessoria de investimento, a Blue 3, que é de Ribeirão Preto. A operação deles está num prédio nosso lá também. Então a gente tem ali uma certa diversidade que navega entre empresas que estão no leste
empresas que vieram da região do Brás, Paris, etc., que tem um universo um pouco mais antigo, fisicamente falando, dos imóveis. E essas empresas que estão no leste vão navegar por esses setores que eu mencionei, e também pela indústria da transformação e o universo logístico, que não para de crescer. A logística para aquela região é muito forte e precisa ter sempre um pequeno escritório que nem sempre está dentro da operação. E quando você vende a Zona Leste para esse pessoal que está na dúvida, quais são os seus argumentos de venda da Zona Leste? O que é? É a proximidade com o aeroporto que a gente estava falando? É a oferta de mão de obra? O preço ainda vale a pena? Eu acho que tem o ficar e tem o quem não conhece. Né? Porque a gente fez uma pesquisa recente, Quali, e aí a gente identificou que a gente se relaciona com 3 personas. Uma que está no leste, que nos escuta muito, que tem tendência de investir mais junto com a gente, entende o propósito, a transformação, o desenvolvimento todo. E as outras que estão em outras regiões, que aí você vai ter 2. Uma que não vai te escutar, conservadora, não quero saber o que está acontecendo. Qual que é a região mais consolidada que está assim faz muitos anos? Eu só vou nessa. E um outro que ele é um curioso. Esse tem uma aderência menor do que o do leste, mas ele acaba investindo com a gente quando a gente conversa um pouco mais. E que argumentos eu trago? A gente está numa região que tem muito por fazer ainda. Você tem a população grande, você tem a infraestrutura de transporte de todos os modais, você tem a proximidade, evidentemente, com o aeroporto internacional, que é hoje o maior da América Latina em volume, e você tem ali a proximidade física com os maiores PIBs do país. Então, você está mais perto do Rio e de Minas e do Porto Santos. Então, quando você olha todo esse contexto e vê uma região que tem tudo isso e ainda falta muita coisa, e aí quando eu falo falta é assim, teatro. Cara, você tem pequenos teatros de escola, diferente de outras regiões. Vocês estão investindo muito nisso, né? Centro de convenções. Não existe. Eu quero fazer um casamento um pouquinho maior. Não, você vai ter que ir num clube ali, ou no Juventus, ou no Corinthians, porque é onde vai caber, porque de resto não tem infraestrutura boa para que isso aconteça. Parque hoteleiro, mesmo estando perto do aeroporto. Aquela região não chega a 1.000 quartos, de 50 mil instalado na cidade. De uma população de 7 milhões? 4 milhões é leste. Cidades vizinhas, a gente passa de 7. Então, assim, quando a gente olha tudo isso, tem um alfa de precificação de uma região que quem frequenta é quem mora e quem não tem família, não tem uma necessidade de ir até lá, não tem aí o turismo de negócio, ele ainda está crescendo, não tem muito motivo para ir até lá. Então, você não tem uma região que ainda foi descoberta, apesar de estar dentro do município de uma das 5 ou 6, né? A cidade de São Paulo, uma das maiores do mundo, né? Entre a 5ª e a 6ª. Então a gente hoje está fazendo o maior teatro dessa cidade. Está sendo construído lá, será operado pela Opus. A gente está fazendo centro de convenções, a gente está fazendo agora um Hotel Hilton, fizemos um outro recentemente. Vocês têm um gosto por esse negócio de maior, né? Porque tem o prédio aí, né? Essa questão de maior ou mais alto acabou sendo consequência do desenvolvimento de projetos. É bem interessante a gente tocar no índice, tema. Né? É um sinal, né? É simbólico. Eu não fazia ideia que a Zona Leste concentra o prédio mais alto de São Paulo. Hoje ele vem a deixar de ser, porque outras empresas... eu diria com uma certa concorrência, buscando novos atributos não utilizados anteriormente, começaram a ver a altura como atributo. No nosso caso, quando a gente olha para esse ponto, no residencial de alto padrão, em alguma medida é atributo e também é resultado. E também é solução urbana em alguns aspectos. Então, muito se fala sobre altura, como é que se relaciona com o que já existe, se fala sobre sombra. Quando você é mais alto, a tua sombra passa mais rápido, ela vai mais longe, e aí a gente vai entrar em várias questões nesse momento. Tem aeroporto também? Tem ali próximo, mas tá relativamente distante em relação à cone de aproximação. Né? O que traz um pouco mais de incômodo acaba sendo ali para desenvolvimento na região do Campo de Marte. Mas, no nosso caso, quando você olha também, não só o cliente simpatiza, mas se você, por exemplo, a gente tem um edifício residencial com 50 andares. Se você for fazer 2 por andar de 25 andares, é a mesma coisa, mesmo número de unidades. Ninguém falaria sobre esse tema. Que é 1 por andar, o de 50. E aí, quando a gente faz 1 por andar, o que acontece? Eu vou ter um pouco mais de custo na fundação, outra densidade de concreto, outro volume de aço. Só que se essa conta se reequilibra quando você tem, ao invés de ter 2 segundos, 2 terceiros, 2 quartos, eu vou ter o 26º, 27º e assim sucessivamente, você vai encontrar uma outra viabilidade também. Né? Então, no residencial tem essa questão. No outro empreendimento que a gente fez, que também é alto, que aí ele passou a ser mais alto do que esse, apesar de ter 46 andares, ele tem 172 metros, passou o Mirante do Vale do Anhangabaú, que estava lá perto de 50 anos como o mais alto da cidade, esse já tem uma outra questão. É um terreno de aproximadamente... Eu não vou lembrar exatamente o terreno, mas ele deve ter entre 5 a 7 mil metros, mais ou menos. Ele está na frente ali do shopping metrô Tatuapé, onde você tem metrô, você tem transferência com a CPTM, você tem terminal de ônibus e você tem um cruzamento da Salim Farah Maluf com a Radial Leste. Sendo que, se a gente olhar os 3 maiores fluxos de vias da cidade,
Você tem Bandeirantes, Salim e Radial. Nós estamos no trocamento de duas. Quando a gente vê todo esse ecossistema, a gente fala, a gente precisa de diversidade de uso nesse endereço. Como é que a gente coloca? Não cabe, tem que pôr um em cima do outro. Quando você põe um em cima do outro, você fica muito alto. Né? Então, eu não sei se eu consegui trazer muitas claro. das respostas aqui, mas queria também poder falar um pouco mais sobre o universo de mobilidade, que é um tema relevante aí para essa região. Claro, porque a gente que está para cá, a gente ainda, como eu falei, acha, por mais que tenham todos os modais, é só numa linha lá. O que você conta de novidade para a gente em termos de mobilidade? O que a gente reflete sobre o tema? As empresas estão muito espalhadas, é importante desenvolver uma centralidade. Como você tem algumas regiões por aqui, a gente, muito provavelmente, as pessoas todas que estão consumindo entendem o movimento das empresas do centro para a Paulista, da Paulista para as outras regiões a seguir, seja descer para Faria Lima ou para a região da Berrini, Chucrizaidan, etc. Essa é uma região que ela não teve ainda esse episódio de se ter uma centralidade do ponto de vista corporativo, que só ele por si só não é suficiente. Não tem a Faria Lima da Zona Leste. Eu não diria nem a Faria Lima, acho que eu poderia trazer uma empatia um pouquinho maior com o que foi feito com a Paulista, no aspecto de um pouco mais de diversidade. Por que eu digo diversidade? Quando você olha a Faria Lima, você tem a parte do veículo individual privilegiada. Não, que é dureza andar de ônibus aqui na Faria Lima. Não só de ônibus, até de carro fica péssimo. Eu andei por muitos anos de scooter. Hoje eu só ando de metrô. Se eu puder, não pego o carro. Mas não tem metrô na Faria Lima. Não tem, é onde eu ia chegar agora. Quando eu tenho reunião lá, ou eu vou com o metrô até ali perto e aí eu pego pegar um táxi para ir táxi, ou eu já vou direto de táxi. Mas tem trânsito na faixa de ônibus da Faria Lima. Então, até para você circular numa moto, numa scooter, que eu acabei andando muitos anos, é estreito ali. Sim, mais complicado. A ciclovia, sim. E aí quando você pega os edifícios, você tem predominantemente edifícios corporativos. Você não tem fachada ativa. Você tem aquele grande caminho até chegar no atendimento ali, né, na catraca, no elevador, etc. Aquela coisa suntuosa, é compreensível. Tem empresas que precisam do que o setor chama de representatividade. Só que no nosso olhar, você acaba entrando num local de desequilíbrio. Você obriga muitas das pessoas a morar num endereço e trabalhar em outro endereço. E tira o transporte coletivo desse ecossistema. Então, quando a gente traz um olhar para fazer qualquer exemplo, a gente ainda olha um pouco mais para a Paulista. E aí, olhando para o leste, a gente observa que várias dessas empresas que a gente já está dialogando estão entendendo esse movimento. E aí, não estou falando só do leste, estou falando das cidades vizinhas novamente. Mas vai ter uma Avenida Paulista da Zona Leste ou já tem? Estamos trabalhando para isso. Nomeamos e queremos que o mercado cada vez mais se aproprie desse nome como Eixo Platina. Foi o nome que a gente deu. O Eixo Platina é candidato à Avenida Paulista da Zona Leste. Estamos trabalhando. A gente chamou de Eixo Platina porque existe uma rua paralela à Radial Leste, chamada Rua Platina. No nosso caso, a gente começou ali um trabalho no metrô Carrão, que de Carrão ele só tem o nome, né? O Carrão é um pouco mais para frente. Ele ainda está dentro do bairro do Tatuapé, acaba acontecendo. Nas estações de metrô, quem é de fora de São Paulo deve não pirar. Entende. Então a gente pega metrô Carrão, metrô Tatuapé, metrô Belém. Então os nossos primeiros projetos estão nessa extensão. E aí você tem corporativo, tem o varejo. Hoje o maior empreendimento dessa primeira fase do eixo, com 6 empreendimentos, ele tem 150 mil metros na primeira fase de área total construída e vai chegar perto de 220 mil metros de área total construída. É significativo aí, tem um tamanho grande. Espera um pouquinho que a gente já volta com a segunda parte da entrevista. A fiança de aluguel da Loft é uma solução digital que substitui o fiador e o depósito calção, usando tecnologia para análise de crédito rápida e segura. Ela permite que a locação aconteça de forma simples, ágil, rápida, sem burocracia para todas as partes. Para a imobiliária, mais garantia de locação, menos burocracia e mais recebimento. Para o proprietário, segurança de renda e redução de inadimplência. Para o inquilino, entrada facilitada, sem precisar de fiador ou alto valor de calção. Queria aproveitar que a gente está falando de Faria Lima, Eixo Platina, tudo mais, para entender como é que foi para vocês na época da pandemia, porque quando a gente olha para o mercado comercial, as notícias que chegam sempre agora a gente está numa trajetória de recuperação, mas ainda não é exatamente o que era na parte da pandemia. Por ser um mercado, como você mencionou, que ainda não foi totalmente descoberto, como é que isso afetou vocês e se esse planejamento de vocês vem junto com essa demanda por mais espaços corporativos em São Paulo? A gente sabe que está saturado, né? Em alguns pontos já.
já. Esse é o objetivo de vocês, assim, o sonho grande. Primeiro, acho que é válido trazer críticas pro setor como um todo quando a gente olha para o corporativo. Por que está saturado? Porque parou de fazer. Parou de fazer porque não era necessário. E aí, quando passa a ser necessário, todo mundo sai fazendo. Todo mundo entrega no mesmo momento e super oferta. Então, quando eu falo críticas, eu acho assim, é importante um pouco de reflexão, porque várias dessas empresas acabam tendo aí fundos de investimento, etc. E esse capital entra conforme essa necessidade existe, só que acaba sendo danoso depois para o setor como um todo. Isso bagunça super oferta, precificação. No nosso caso, quando você olha para a pandemia, é muito interessante porque a gente está numa região que não tem esse tipo de produto. Vamos dividir na fala aqui as salas comerciais e os corporativos. As salas comerciais existem no leste. Assim, a gente passa ali, está perto de 330 a 350 mil metros de área privativa, contra perto de 5 milhões na cidade de São Paulo. A gente já está ali em torno de 6%. Quando a gente olha para o corporativo, não. O corporativo, ele tem hoje, a gente ontem fez um coquetel trazendo o 5º edifício nessa primeira fase do eixo, e a região leste como um todo tem 5 edifícios corporativos, chegando perto de 70 mil metros de área privativa, contra 13,5 mais ou menos milhões de metros na cidade como um todo. Então, quando a gente olha para a pandemia, tem pessoas que ela precisava se deslocar para o trabalho, e por mais que você tenha uma relação que tinha empresa que estava em 3 andares, devolveu, foi para 1 andar, com a maioria em home, etc., ou foi para o híbrido, aquela coisa toda. O leste foi bastante interessante porque muita empresa que está em todas as regiões da cidade, que esse é uma outra persona enquanto empresa que eu não mencionei, quando ela olha para a região leste, ela não tinha a opção onde está instalada. Então, por exemplo, o Itaú está em 3 andares no nosso prédio, que foi entregue em 2022. Minha primeira conversa com a área de patrimônio do Itaú foi em 2017. A gente tinha comprado o terreno, estava aprovando o projeto, foi entregar em 2022, falei, olha, esse aqui é o primeiro. Ah, não posso esperar. Chegou em 2022, a gente voltou a conversar. Aproveito aqui para abrir um parênteses que a gente fez uma renovação recentemente, numa condição interessante para ambos os lados, que pôde trazer governança do ponto de vista de tomada de decisão deles de precificação, porque lá atrás não tinha referência de preço. Então ele vinha com avaliação para poder aprovar dentro da empresa, dentro do banco, e o pessoal falava, olha, aqui tem que pagar 70, 80 reais o metro. E a gente navegando com muitos dos projetos hoje, atualmente, já a 130, 140, 150, alguns chegando a 160 reais o metro. E aí hoje a gente conseguiu, com tudo que já está colocado, fazer uma renovação e ir para um patamar mais adequado. Mas a pandemia ela foi, em alguma medida, alinhada com a oferta e demanda que a gente sempre traz para o nosso negócio. Então você pega 40 anos de empresa, são 55 empreendimentos. Vai dar 1 ponto alguma coisa por ano. Então não é que a gente está sempre olhando e falando, vamos colocar muito, vamos fazer VGV, vamos fazer resultado, vamos olhar para a planilha, vamos finalizar aqui com o caixa cheio e vamos esquecer o que acontece com o prédio depois. Não, a gente, quantas empresas são? Nesse capital social, nesse KINAI, com quantos funcionários, num raio de 5, de 8, de 10, como é que isso se porta? Às vezes não é raio, às vezes é um outro formato. E aí quando a gente fez todas essas análises, a gente falou, olha, mesmo durante a pandemia, as empresas vão precisar estar com o funcionário indo mais próximo de onde ela mora. Quem se deslocava lá do leste para vir para cá, passa a ter uma opção daquela empresa que está em todas as regiões de estar mais próximo. E a relação de oferta e demanda, eu acho que nos números que eu te trouxe eu consigo te responder que assim, mesmo com menos ocupação, ainda falta muito lá. Então a gente pode continuar fazendo, fizer comparativos aqui, incentivo fiscal, por exemplo, em Alphaville. O Barueri tem 350 mil habitantes, a gente pode até pegar um pouco do entorno, mas se somar a sala comercial com prédio corporativo, passa de 1 milhão de metros quadrados. É um desequilíbrio, né? Quando você olha a população, olha a oferta, no nosso caso, isso não trouxe absolutamente nenhum dano para quem investiu, para quem tinha interesse de usar. Aproveitando que a gente ainda está falando sobre isso, acho que a gente pulou um ponto importante que foi o momento em que vocês decidiram sair, então, sair não, né? Mas diminuir na sua matriz aí o residencial e avançar para essas outras. O que foi o fator que foi determinante para vocês falarem, não, a partir de agora a gente quer diversificar? Dá, de alguma forma, para a gente fazer um paralelo com imobiliárias, porque tem gente que só atua no residencial, aí vai para locação, aí vai para comercial. Então, assim, como é que se toma essa decisão, né, de diversificar? Talvez um pouco polêmico falar sobre isso, porque a gente busca um equilíbrio. E aí o equilíbrio, ele traz o resultado financeiro como mais um, não como único. E aí, quando você começa a olhar desse ponto de vista, você acaba chegando num resultado maior e melhor, só que no médio e longo.
não no curto. Quando a gente começa a analisar o que a gente estava fazendo ali, tinha espaço para continuar fazendo o que a gente já estava fazendo. Mesmo com a mudança da legislação, ainda dava para insistir naquele tema. Só que a gente começa a analisar e fala, bom, qual que é o propósito do negócio? A gente está basicamente produtificando o que a gente considera como morar, como trabalhar, ou a gente consegue ser de fato útil, genuinamente útil o que a gente está fazendo. E aí as nossas conversas, as nossas discussões internamente na empresa passam muito por isso, em não ser uma construtora, uma incorporadora e esquecer todo o restante. O que a gente está construindo, dificilmente num curto prazo, vai ser demolido. Vocês querem deixar um legado? Não tenha dúvida. Trabalhar todo dia olhando único e exclusivamente para a planilha, para o resultado financeiro, aí que ele não vem. E se ele vier, ele vai vir no curto, você põe no bolso e você arruma um problema para um monte de gente. Então assim, não dá para você fazer volume da mesma coisa o tempo todo, até esse ciclo estourar a corda e falar, valeu, eu enchi o meu bolso, deixei um legado para a cidade negativo, porque vai ter uma super oferta que quem comprou vai ficar chateado, a mobilidade urbana vai embora, e é importante que a gente tenha cada vez mais uma discussão, um diálogo entre o nosso setor e nós mesmos enquanto cidadãos, porque o setor fala fortemente, e tem que falar, tem que buscar e defender os seus interesses, mas para a gente chegar num lugar melhor enquanto sociedade, enquanto urbanismo, a gente precisa que a sociedade também opine, e para opinar, ela precisa entender como funciona, como é que é a lei, como é que são as audiências públicas, como é que acontece isso, por que isso é bom, por que isso é ruim, quais são as boas práticas em vários outros países pelo mundo. Isso é saudável, isso nos leva para um lugar legal. Porque se a gente tem pouco conhecimento sobre o assunto, ou se a gente não se envolve e só tem um lado que dita o caminho, a gente não chega num lugar legal. O seu sonho com o eixo platino, por exemplo, como que vai ser essa Zona Leste, esse legado da Porte? Se der tudo super certo, eu sei que não depende só de vocês, mas de que Zona Leste a gente está falando em relação à qualidade de vida, mobilidade, legado? A gente acorda e trabalha todo dia, primeiro para reduzir qualquer tipo de preconceito que possa existir com aquela região e com todas as pessoas que de lá são e que são colocadas muitas das vezes no mesmo lugar e nem sempre é um lugar legal. Então, que através do nosso trabalho a gente consiga levar a região para um lugar melhor, com mais diversidade, em todos os níveis que a gente conseguir atuar, para que as pessoas possam ter uma vida melhor na sua rotina, no seu dia a dia. Menos deslocamento e mais acesso a tudo que a gente puder propor ali nos nossos negócios. Quando eu falo do nome do Eixo Platina, a gente já teve outras incorporadoras que usaram esse nome quando foram fazer um lançamento, e para nós é muito positivo. O que nos preocupa é quando você tem uma incorporadora que ela eventualmente tenha um olhar que não seja de arar a terra e sim extrativista. De olhar um único terreno ali, falar, eu vou entrar, vou fazer meu resultado e vou embora. Estuda. Entende qual que é a demanda legal da região, entende se aquele produto ele vai ser útil enquanto pronto. Nem sempre o que é mais fácil de vender é o que é realmente necessário no futuro. O nosso ciclo é longo, a gente sabe disso. Até você comprar o terreno, aprovar o projeto, regularizar tudo que tem que regularizar, construir, entregar e ocupar, é muito longo. E essa compreensão nem sempre o investidor ou o proprietário que está comprando a unidade para uso tem, e nem sempre a incorporadora vai ter essa preocupação, porque se o objetivo dela é comprar o terreno, construir, entregar e acabou a missão dela ali, o objetivo passa a ser diferente, passa a ser de fato você produtificar um produto que gera um impacto para a cidade. No nosso caso, a gente vai com as pessoas que investem com a gente à perpetuidade, eu costumo dizer, porque a gente entrega o empreendimento e tem departamento junto, se relacionando, fazendo a interface com o proprietário, com todo o mercado de imobiliários e corretores e com as empresas, para que a gente possa ocupar, fazendo uma curadoria com qualidade, com preço legal, um perfil de empresa legal, fazendo diligência de garantias, etc. Isso se dá na sala comercial, se dá no corporativo, se dá no varejo. Por que a gente consegue ocupar um pouco melhor? Não estou dizendo que está redondo, porque ainda tem melhorias para fazer, a fachada ativa. A gente põe a mão, porque a gente estuda muito com antecedência, porque a gente entende o tamanho, o formato, os acessos, o pé direito, a infraestrutura de energia, a infraestrutura que tem que ter de exaustão, e depois que está pronto a gente está ombro a ombro ali com o investidor. A gente deu um passo com a fachada ativa recente, que foi parar de comercializar a chave matrícula, unidade a unidade, e passar a convidar você para investir junto com a gente em ser dono de um percentual de todas elas. Então se eu tenho 6, 8, eu não vou vender uma para cada um aqui. Vamos colocar um percentual cada um e a gente vai fazer a gestão profissional. Porque você é dono de uma rede de supermercados, você atua como uma grande empresária nos teus negócios e não é o teu dia a dia. Então a gente optou por fazer essa curadoria, essa gestão, que muitas das fachadas ativas que a gente vê na cidade também tem essa dor. Isso vem do teu time de ciência urbana? É um time? Como é que funciona dentro da tua empresa? Sim, essa área está embaixo hoje da área de incorporação, existe uma diretoria e a gente vai sempre fazendo a atualização de vários desses dados.
e tentando entender. A gente tem um mapeamento que a gente fez que a gente nomeou como mapa de prosperidade, tendo em vista a prosperidade, a diversidade do uso. E a gente adiciona todos os indicadores que a gente consegue nesse mapa e ele é um mapa de calor. Então a gente consegue fazer um exercício nesse mapa de entender como estão essas regiões em quadrantes, são hexágonos de 300 por 300 metros. E aí a gente começa a ter um olhar de vai indo para uma tonalidade um pouco mais arroxeada ali e ele vai ficando melhor. Né? Vai indo para uma tonalidade um pouco mais amarelada, ele ainda precisa de desenvolvimento, de intervenção. E a gente faz exercícios ali de, poxa, se a gente comprar um terreno nessa região, implantar esse empreendimento. Tá, mexe um pouquinho. Mexe muito lentamente. Leva muito tempo para fazer essas mudanças. Então a gente procura fazer essa busca, a gente também é receptivo nos terrenos, mas a gente entende, não necessariamente o terreno, a gente entende quais quadras, quais regiões a gente conseguiria contribuir mais e quais regiões a gente entende que já estão mais desenvolvidas e que a gente não precisa contribuir tanto. Porque muitas das vezes o nosso setor, ele busca o quê? Aquela região já está desenvolvida, ela tem demanda, tem um terreno ali, eu vou comprar e vou fazer e vou ganhar o meu. É um olhar interessante. Tá tudo bem, a gente também faz isso às vezes, a gente busca um equilíbrio, mas fazer só isso é mais desafiador. Esse empreendimento que eu falei que é grande, ele deixa de estar, quando você atravessa ali, vindo do Tatuapé a Salim Farah Maalouf, você entra na região do Belém. Então, você sai de uma região ali que já tem um certo desenvolvimento e entra numa região que no passado já foi mais desenvolvida, mas que hoje ficou um pouco para trás comparado com a região do Tatuapé. Que é marcada por aqueles predinhos, né, que tem perto do metrô, não é? Aqueles conjuntos habitacionais, tem bastante no Belém. Tem de tudo um pouco que foi feito ao longo dos últimos anos, mas se atuou menos nessa diversidade que eu estou mencionando agora, Perfeito. Trazendo serviços, entretenimento, saúde. E vocês têm a ambição de ir para o outro lado? Você acha que dá? Eu sei que tem muita mato alto ainda onde você está, mas de ir mais para o leste, para lá do Tatuapé, para o outro lado. Esse é um ponto interessante, porque assim, vocês estudam com a parte de Ciência, inteligência né? urbana e tudo, e incorporar, comprar terreno para lá. Hoje tem o oportunidade? que a gente observa? Quanto mais você se afasta de onde tem infraestrutura de todas as formas, mais caro é para a gente, enquanto sociedade, levar isso para lá. E aí você, inclusive, empurra essa população para ter que se deslocar. De forma que hoje, o que a gente vive na região leste é uma população que ela é obrigada, não que ela escolheu se deslocar. Então, essa questão de mobilidade urbana, que hoje tem, em média, 3 horas e 44 minutos para ir para voltar do trabalho diariamente, entre Loucura isso. todos os modais, Entendo. não é uma escolha. É porque você encontrou o emprego qualificado e não conseguiu morar perto dele. A partir do momento que você consegue morar perto dele, muda. Então, quando a gente fala do nosso modelo de negócio, a gente entende que assim, é possível sim crescer e ir expandindo, mas tem que ser gradativo. É um modelo replicável, que pode ser replicado em qualquer outra região. E a gente vem tentando se especializar em como estudar isso de maneira profunda, porque quando você vai fazer, precisa fazer ali um investimento que normalmente não é um terreno, você tem que fazer a aquisição de vários deles e tem que ter um olhar de médio e longo, onde hoje, no Brasil, o ciclo do capital entre investir e retornar, ele não conversa com esse ciclo de transformação de território. Ele tem o desejo de investir e retornar mais cedo. Perfeito. Então, conversar com o capital e esse olhar de longo prazo é um desafio. Aí eu entendo, né, essas questões todas de oscilação de macroeconomia, juros, etc., e exposição a risco. O estádio de Itaquera, ele dinamizou de alguma forma aquela região extrema do leste, e em relação ao mercado imobiliário é um marco ou ficou uma coisa meio quase como um elefante branco ali no meio? Nem preciso dizer que ele é corintiano, né? Você percebeu, né? Pela pergunta Puxar a dele. sardinha pro meu lado. Eu acho que ele podia ser muito mais. Não tenho nenhuma dúvida que ele foi muito positivo para toda a região, em vários aspectos, e até hoje, leva uma população bastante grande para consumir o esporte lá. Gera emprego, gera comércio. Movimenta a renda, etc. Mobilizou ali o entorno do ponto de vista imobiliário, mas poderia ter se planejado muito mais do que basicamente o estádio. Eu acho que isso é um consenso entre todos os envolvidos mesmo nesse negócio. Porque a gente vê até, né, futebol americano indo para lá, quer dizer, deve ter gringo, seria excelente, quer dizer, é um atrativo de entretenimento cultural, como você colocou, só que é isolado, né? Aí onde é importante esse equilíbrio de discussão, porque eu digo de discussão do público e do privado, porque muitas das vezes a sociedade faz pressão para não existirem intervenções em determinadas regiões que a sociedade entende que já tem um certo excesso. E muitas das vezes ela deixa de fazer pressão em regiões como essa,
que precisariam ter uma transformação, não de verticalização, basicamente, mas de que pudesse se entender todo aquele entorno de, vamos desenvolver um parque aqui, aí você pode ter espaço para desenvolver aqui do outro lado outras operações de varejo que se conectam e que são serviços, e que isso tudo vai puxando e se conecta com o shopping que foi feito ali perto também, e isso pode proporcionar ali mais saúde, serviços, entretenimento em todo aquele entorno, que poderia ser maior essa transformação. Então, assim, existem muitas práticas já feitas pelo mundo que você olha e fala, vamos copiar isso aqui e colar aqui, funciona, é legal, já testaram. Vamos tropicalizar para o nosso país. Eu acho que dava para ser mais, mas foi positivo. Igor, a gente tem 2 perguntas que a gente faz para todo mundo que aceita o nosso convite para vir aqui no Portas Entrevista. E a primeira delas é, o que você faria diferente na sua trajetória profissional? Talvez um equilíbrio um pouquinho maior do ponto de vista acadêmico e governança, e aí um pouquinho menos de energia, porque quando você coloca só energia, só intensidade, você cresce, você chega. Mas às vezes dói mais, às vezes te gera aprendizados no meio do caminho que, se você tivesse com isso um pouquinho mais organizado, você chega em menos problemas. Esse é um ponto que talvez eu olharia diferente. E a segunda é para você dar uma dica para quem de repente está pensando em construir e incorporar. O que você diria para esse profissional? Complementando, né, a gente fala aqui com muitas imobiliárias e corretores que são muito atuantes, evidentemente, na Zona Leste, inclusive no Tatuapé, na Anália Franco, mas para quem está começando a olhar para a Zona Leste, que dica que você teria? Minha sugestão, seja em qualquer outra região ou leste, estuda muito antes de você resolver fazer ali a sua primeira incursãozinha. Vou fazer um predinho em 2, 3 anos. Estuda fortemente, tanto do ponto de vista do resultado do teu negócio, mas principalmente do ponto de vista do que você vai deixar construído ali. Então isso eu diria. Agora, no teu caso, você perguntou quem está pensando em entrar mesmo com os 2 pés aí e começar a construir. Olha, eu acho que, como muitos dos negócios, ele tem grandes desafios. Eu trago novamente para estudos e reflexões com bastante antecedência, e tem que ter resiliência, porque acho que isso não é só nesse setor, é a grande maioria dos setores. Nosso ciclo é longo, não vão ser todos os projetos que você vai conseguir ter um resultado dentro do esperado, uns mais, outros menos. A gente tem um país que tem uma taxa de juro permanentemente mais alta, isso leva a gente para várias questões que aumentam o desafio, e a gente tem cada vez mais navegado por olhares para que você possa ter uma segurança maior, dosando um pouco mais, crescer uma área patrimonial, crescer uma área que possa gerar uma receita recorrente, para trazer longevidade e segurança para o negócio. Reduzir o risco é algo positivo no nosso olhar. Então, acho que tem que ter resiliência, visão de longo prazo, e não vai acertar sempre. Vou fugir aqui do roteiro só para fazer uma última pergunta, porque enquanto você falava, eu lembrei de algumas notícias que a gente lê no Porta sobre funding para quem está construindo e incorporando, né? Então, eu queria só a tua visão, se esses juros altos, de alguma forma, além da mão de obra, né, que é sempre uma questão, se isso você acha que de alguma maneira está realmente inviabilizando novas obras aqui em São Paulo e em outros mercados? Ele atrapalha, sem sombra de dúvida. Chegar num nível de inviabilizar, eu não sei se seria a única e grande e principal questão entre tantas. A gente teve um movimento muito grande de um crédito que estava pautado no plano empresário, que desapareceu. Então, o recurso da poupança, o compulsório, toda aquela estrutura que fomentava muito, a hora que você aumenta, que as empresas, muitas delas, têm que acessar capital para se financiar mais alto, e você tem uma taxa de juros mais alta, aí você junta 2 coisas que, se a gente falar de mão de obra e de custos de materiais, e o que o INCC reflete ou não isso, você entra num ecossistema mais desafiador. E aí é minha fala mais para, setorialmente, a gente buscar, tentar o tempo todo recuperar um pouco desse fomento, que muitas das vezes um setor tão importante para toda a sociedade, do ponto de vista de empregos, etc., pode voltar a contribuir muito mais do que ele vem contribuindo atualmente. Acho que pode contribuir mais. O ciclo é longo. Vai ter hora que vai estar mais alto, vai ter hora que vai estar mais baixo. É o que eu costumo dizer, dependendo do empreendimento que a gente faz, a gente tem uma macroeconomia, uma gestão no executivo maior federal, daqui a pouco eu entro em outra. Tem projeto nosso que eu já passei, se for pegar, tem terreno que a gente comprou em 2016, que esse foi um pouco mais longo, que a gente leva a mercado um pouco depois. Esse momento de 2016 a economia era uma. Quando entra em 2017, a gente tinha outro presidente, depois a gente entra em 2018, outro, aí em 2022, outro. Tem que se desenvolver o negócio de uma maneira que você navegue por todas essas oscilações e tentando mitigar o máximo possível o risco, porque senão você não faz. Se você ficar, mas eu acho, não faz.
Bem por aí. Não é para amadores, né? Não, você é pega todas as variáveis, estuda todas, mitiga o máximo possível e segue. Eu acho que não dá para se ficar pensando muito, você acaba não fazendo. Ainda tem muita oportunidade. Né? Ah, isso não tenha dúvida. Eu tô trazendo aqui um olhar de atenção, mas assim, no nosso dia a dia, medindo o que a gente mediu de demanda, de população, de necessidade de coisas que tem que serem feitas ali, tem espaço gigantesco. Para nós, o que a gente está fazendo é grande, para a gente. Para o leste, é uma gota no oceano. Em relação a esse tema, é algo que eu levo para muitas das pessoas que acabam investindo com a gente, ou fornecedores. Gente, o espaço que a gente tem daqui para as próximas décadas, ele é gigantesco. Igor, obrigada mais uma vez. Eu agradeço. Ter participado aqui do Portas Entrevista. Acho que a gente aprendeu bastante hoje, hein, Carlos? Não, foi incrível, sobre a Zona né? Leste. Zona Leste que pra mim, mergulho. que não sou de São Paulo, então foi uma Só aula. um pedacinho dela, ela é muito maior. Muito Legal. bom. Mas aí acho que vem aí a Avenida Paulista. Da Vem Zona aí. Leste. Estamos trabalhando. Muito obrigado, gente. Igor. Valeu, obrigado. Obrigada. Se você gostou desse episódio, deixe o seu comentário, compartilhe, deixe o seu like se você estiver assistindo a gente no YouTube ou 5 estrelas se estiver ouvindo a gente no Spotify. Lembrando que o Portas também possui uma newsletter, enviada de segunda a sexta-feira. Ela é gratuita e chega no seu e-mail sempre às 3 da tarde, com um resumo das notícias mais importantes do dia sobre o mercado imobiliário. Se você ainda não recebe a nossa newsletter, é só se inscrever aqui no link da descrição. O episódio de hoje teve pré-entrevista de Clara Helstab, produção, roteiro e direção de Marina Galesso e captura de som, vídeo e edição da Maremoto. A apresentação foi feita por mim, Natália Costeira, e por Ricardo Kaufmann. Até a próxima!